O Dia dos Namorados pode ser uma das datas mais doloridas do ano, principalmente para quem acredita que nasceu para ficar sozinho. Depois de estudar muitos relacionamentos e comportamentos humanos, eu percebi que muitas pessoas não são solteiras porque são incapazes de amar em si, mas porque elas carregam muitas feridas emocionais, acabam sabotando a sua relação sem elas perceberem. Então fica aqui comigo até o final, porque hoje você vai descobrir finalmente por que algumas pessoas sentem que não dão certo com ninguém e principalmente vai aprender a como finalmente quebrar esse ciclo. Nessa época do ano, parece que o mundo inteiro tá apaixonado. As redes sociais estão cheias de casais felizes, um monte de declaração de amor, florzinha pra cá, presente pra lá, um monte de romantização. Só que pra quem tá sozinho, isso dói demais e machuca profundamente. Por quê? Porque além da solidão, a pessoa ainda tá sozinha com o próprio cérebro dela, que fica se auto-sabotando, gerando perguntas como: meu Deus, será que o problema sou eu? Por que ninguém fica comigo? Por que eu nunca sou escolhido por ninguém? Será que eu vou ficar sozinho pra sempre? Será que eu vou ser a tia dos gatos? E muitas pessoas começam a acreditar que o problema é elas mesmas. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido agora a se inscrever, porque aqui a gente fala muito sobre psicologia, autoestima, relacionamento, saúde emocional, dinheiro e tudo de uma forma muito acolhedora, sem julgamentos e fácil de entender. Às vezes, o problema não é falta de amor. Muita gente acredita que se ninguém fica com ela de verdade, é porque ela não é boa o suficiente, falta alguma coisa. Mas nem sempre é isso. Às vezes, a pessoa só escolheu uma relação indisponível, a pessoa já namorava ou já era casada, fica aceitando migalhas emocionais de uma pessoa que nem quer ficar com ela mesmo, tem medo do abandono, então aceita qualquer coisa, tem baixa autoestima, se apega rápido demais em um comportamento que não é tão legal assim e segue sempre repetindo padrões emocionais destrutivos que vai acabando com ela. E tudo isso pode vir de feridas emocionais antigas, ou seja, o problema nem sempre é falta de valor, muitas vezes é uma dor mal resolvida da própria pessoa, o medo de não ser escolhido. Você sabia que um dos maiores medos do ser humano é não ser escolhido? Tá lembrado lá da época da escola, quando tinha algum jogo que a professora chamava 2 alunos e falava: monta o seu time, e você sempre ficava com medo de ser o último a ser escolhido, porque é muita humilhação. Agora, quando alguém vive rejeição, abandono, comparação, um monte de relação frustrada, o cérebro começa a criar crenças como: ai meu Deus, ninguém vai me amar, eu sempre vou ser deixado de lado, eu não sou suficiente para agradar uma pessoa, eu não mereço um relacionamento bom. E meio que sem perceber, a pessoa já entra no relacionamento esperando o sofrimento, porque ela já sabe que não vai dar certo. Quem tem carência emocional muitas vezes aceita pouco. Agora presta muita atenção nessa parte, porque vai mudar a sua vida, que essa parte é muito importante. Algumas pessoas, elas estão tão desesperadas para não ficar sozinhas, que elas acabam aceitando qualquer tipo de relação. Uma relação com falta de reciprocidade, uma relação com desinteresse, com ausência afetiva, migalhas emocionais, pessoas confusas, tudo porque no fundo elas têm medo de ser abandonadas novamente. Só que isso vai criando ciclos dolorosos. Redes sociais pioram muito essa sensação. Aí chega o bendito do Dia dos Namorados e isso fica ainda mais forte, porque o que acontece? Na internet agora você só vai ver os casais felizes, momentos perfeitos, romantização constante, que na internet as pessoas só mostram as coisas felizes. Elas não vão mostrar a solidão emocional que elas estão sentindo, o relacionamento tóxico que acontece, só que elas não querem que ninguém saiba, crises que elas estão passando, só que claro que elas não vão contar pra ninguém, dores afetivas que elas sentem. Só que vendo só esses momentos felizes, a pessoa vai começar a comparar o momento feliz da outra pessoa com os bastidores da sua própria vida. Então ela vai ficar arrasadíssima. Como começar a quebrar esse ciclo? Agora a gente vai pra parte mais importante do vídeo, que é como sair finalmente desse sentimento, desse ciclo que nunca dá certo com ninguém. Primeiramente, vamos parar de usar o relacionamento como uma prova de valor pessoal. Se você tá solteiro ou solteira, não significa que você é um fracassado. O seu valor não vai depender de alguém escolher você. Segundo, observe os seus padrões emocionais. Pergunta pra você mesmo: por que eu me apego tão rápido nas pessoas? Por que eu aceito tão pouco? E por que eu fico escolhendo pessoas que não estão disponíveis? O autoconhecimento vai mudar muita coisa dentro de você. 3. Trabalhe autoestima emocional. A autoestima não é somente a aparência, é aprender que você merece respeito, presença, reciprocidade, cuidado emocional,
incondicional, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. 4. Aprenda a ficar sozinho sem se abandonar. A solidão dói muito menos quando a pessoa constrói uma conexão consigo mesma. Então, invista tempo em você. Vai ler um livro, fazer um curso. Você não precisa abandonar a sua aparência só porque você tá solteiro. Cuida de você mesmo. E por último, não transforme o Dia dos Namorados em uma prova de fracasso. O Dia dos Namorados é só uma data como qualquer outra data. E a sua vida inteira não pode ser resumida só no seu status amoroso. Talvez você não esteja atrasado. Muita gente sente que todo mundo tá vivendo no amor, mil maravilhas, menos ela. Mas os relacionamentos em si, eles não possuem relógio certo. Não é porque o seu melhor amigo tá namorando que você vai estar namorando na mesma hora que ele. Às vezes ele larga e você acaba encontrando o amor da sua vida. Isso acontece muito mais do que parece. Mas o maior amor que uma pessoa precisa desenvolver primeiro, antes dela achar o amor da sua vida, é o amor por si próprio. Porque é muito importante você aprender a se amar primeiro pra depois amar outra pessoa. E talvez você não esteja sozinho porque é impossível amar. Talvez você só esteja cansado, machucado e tá tentando encontrar o amor sem entender as suas próprias feridas emocionais. Só que isso não faz de você um fracassado, faz de você um ser humano. Esse vídeo fez sentido pra você? Então se inscreve aqui no canal e deixa seu like pra ajudar o nosso canal a crescer, que a gente ainda tá começando e eu preciso da sua ajuda pra chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje.